Este é o módulo Mistério 7, Identidade e Propósito de Vida. Desvenda a Bíblia e trago verdades que transformam. Certa feita, Deus chamou Jonas para ir pregar a Nínive, capital da Síria. Ele se recusou e fugiu para Tarsis. No caminho, em sua viagem de navio, veio uma grande tempestade e o navio ficou prestes a naufragar. Então os marinheiros questionaram Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 8. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? E qual é a tua ocupação? De onde vens? E qual é a tua terra? E a que povo pertence tu? Estas são questões importantes e traçam o nosso destino. Quem somos nós? Qual é a nossa ocupação? Qual é a nossa origem? A que povo pertencemos? Ao criar o ser humano, Deus lhe deu identidade, vínculo com o divino e propósito de vida. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A primeira coisa que notamos nessa intenção divina diz respeito ao modo como o homem é formado. Considere o bebê. Ele nasce sem nada saber. Seus pais precisam ensiná-los a se alimentar, a brincar, a se comunicar, a engatinhar, a andar, a falar. Não é diferente no âmbito espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor aos Hebreus faz distinção entre o leite e o alimento sólido, demonstrando que o novo nascimento nos traz uma nova identidade que é construída de forma processual. Precisamos dos rudimentos básicos, evoluindo até alcançar o alimento sólido, decorrente do nosso amadurecimento. Por identidade, se define como sendo o conjunto de características, valores, crenças e experiências. Essas características se formam na caminhada, não são instantâneas. Neste crescer, enquanto pessoa, o Senhor nos dá o alvo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ao fazer do homem a sua imagem, Deus lhe incumbiu refletir o caráter divino, com atributos tais como racionalidade, criatividade, capacidade de amar e de se comunicar. Não só devemos desenvolver a nossa identidade, como também precisamos encontrar o nosso propósito de vida. Nesse aspecto, o Senhor nos chama para governar a terra em linha com a vontade de Deus. Precisamos qualificar governar. Não diz respeito tão somente a ocupar lugares de destaque na sociedade. Observa como Jesus coloca o papel que devemos ocupar enquanto governantes nesse mundo. Marcos capítulo 10, verso 42. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhes: não sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade? Mas entre vós não é assim. Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso significa que toda posição de serviço está alinhado com o ato de governo, porquanto o Senhor nos fez para servirmos uns aos outros. Em Mateus, capítulo 25, verso 34, o Senhor ainda qualifica melhor esta condição de governar, ou seja, de servir uns aos outros. Então dirás ao rei que estiver em sua direita: vinde, bendito dos meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, e estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos a comer? Ou que com sede te demos a beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. O propósito de vida não é tanto quanto de construirmos o que construirmos nesse mundo, mas as riquezas que adquirimos no Senhor. Mateus capítulo 6, o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que observamos é que todo trabalho é digno. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ao fazer do homem a sua imagem e semelhança, Deus o revestiu de dignidade. Salmo, capítulo 8, verso 4 a 6. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. A imagem de Deus confere ao homem a capacidade de relacionar-se intimamente com Deus, devendo ser este relacionamento a sua maior prioridade. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Tendo esse propósito em mente, cabe a cada um de nós termos clareza de nossas prioridades. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que depreendemos de tudo que foi exposto é que Deus criou o homem perfeitamente habilitado para a sua glória. Isso significa que Deus criou o homem e mesmo o homem desobedecendo a Deus, o Senhor desvendou o plano de redenção para restaurar o relacionamento de Deus com o homem. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é esta justiça que devemos buscar como prioridade em nossa vida. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram criados, compartilhe para que outro também entenda da identidade e propósito de vida. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.